com estudante não é bom. Não é bom, porque quando estoura a primeira bomba e todo mundo sabe que nesses protestos, com a presença da esquerda, há provocação, tem pedaço de pau, daqui a pouco a coisa de alguma maneira degenera, descamba em violência. E aí quando estoura a primeira bomba, é sempre do lado contrário que as pessoas tendem a ficar. É sempre a polícia bandida e por aí vai. Mas antes que o pessoal diga que eu já estou falando mal e não estourou nenhuma bomba, não quebraram nenhuma vidraça, daqui a pouco eu retomo com isso. Segue você. Não, eu gostei muito dessa explanação inicial do Alexandre. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu estava tentando explicar também um pouco antes, da dificuldade de comunicação e quanto que ela impacta o resultado final daquilo que você quer fazer, né? Então, a gente fez uma crítica, eu fiz aqui uma crítica inicial ao governo Bolsonaro, mesmo entendendo que o direcionamento das políticas públicas que eles querem realizar é correto. E eu acho que faz todo sentido do mundo, né? E eu também concordo com esse ponto de vista, inclusive em relação a comprar briga com os alunos. Inclusive ontem teve um artigo, salvo engano, do Cláudio Ferraz na Gazeta do Povo, muito bom, que fala justamente sobre isso, sobre o quanto é complicado você comprar briga com um aluno universitário que tem uma capacidade de mobilização enorme, sobretudo porque eles se organizam politicamente dentro das instituições e conseguem, enfim, trazer muita gente para a rua e mobilizar. E, claro, que entre eles e a polícia, eles sempre vão ser as pessoas, o elo fraco, assim, que todo mundo vai torcer para que se dê bem, né? Agora, de novo, né, isso também me chamou a atenção, eu tentei falar isso um pouquinho no início, sobre o quão difícil é você mobilizar para a parte mais crítica da educação, que é a educação básica. Então, você não consegue imaginar uma manifestação de alunos de 7 anos de idade que não conseguem aprender a ler e escrever, porque a escola pública é de baixíssima qualidade, né? Mas, poxa, os pais poderiam fazer essa manifestação, né? Mas os pais no Brasil, a geração anterior dos alunos atuais, tem uma escolaridade inferior aos dos filhos. Então, eles ainda não enxergam, não têm um senso crítico para entender que a escola pública não é de tão boa qualidade, né? Então, é difícil demandar desses pais, né, essa maneira de se envolver politicamente, de ir até a rua, de protestar, de cobrar a escola, porque não vai sair dali. Então, a gente tem que buscar formas alternativas para mostrar para as pessoas que o mais importante é a gente conseguir priorizar e alocar mais recursos para a educação básica vis-à-vis as universidades que precisam ser modernizadas. E isso é uma agenda importantíssima. Inclusive, na Assembleia Legislativa, eu faço parte da CPI das universidades. E a gente discute muito esses mesmos temas para a USP, Unesp e Unicamp, que são 3 das maiores universidades públicas do Brasil. Tem um orçamento de 10 bilhões de reais, que é um orçamento maior do que a grande parte dos estados brasileiros, né? Um orçamento maior do que Pernambuco e por aí vai, para 150 a 160 mil alunos, que precisa de uma modernização para ontem. Inclusive, o ponto que o Alexandre falou de cobrança de mensalidade é um dos pontos que eu defendo também. Quem pode pagar mensalidade deveria pagar. A gente deveria buscar outras fontes de receita para as universidades públicas, para que a participação do Estado diminua, né? Para que a gente consiga sair o nosso posicionamento de alocação de capital, né? Sair das universidades e ir para a educação básica. Então, esse é um movimento interessante, não só através de mensalidade, mas através, de parcerias com o setor privado para pesquisa, de venda de naming rights. Então, você vai para os Estados Unidos, as salas de aula têm os nomes dos doadores, os departamentos, os prédios. A gente deveria fazer a mesma coisa aqui na USP, Unesp, Unicamp, nas federais. Enfim, fazer com que parte da responsabilidade dos reitores seja aumentar a receita através de outras fontes. E aí, dessa maneira, a gente diversifica a fonte de receita, aumentando a sustentabilidade das universidades, e também a gente diminui a participação do Estado nas universidades, que está exagerada, porque a gente tem investimento médio por aluno universitário de nível europeu. A gente gasta mais do que Portugal, Espanha, Israel, para os nossos alunos universitários, né, o custo por aluno bruto. E a gente gasta um dos piores países do mundo no investimento por aluno na educação básica. Então, a gente tem claramente desfazer nossa posição de alocação de recursos do pagador de impostos da universidade e passar para a educação básica. Isso é um pouco do meu ponto de vista e o que a gente tem que debater no Brasil de uma forma mais profunda. Infelizmente, por conta de todo esse ruído, a gente acaba não entrando com profundidade, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente
pode fazer aí mais pra frente. Vamos seguir girando, eu vou passar a bola pro Martim agora. Como é difícil separar um pouco as coisas nesse caso, né, Martim? Eu, por exemplo, agora estava falando sobre a militância de esquerda que existe nas universidades. E evidentemente tem gente lá nas universidades que tem mais cabelo branco do que nós aqui. Nós não temos muitos ainda, mas tem gente que está lá há 25 anos militando por partidos ou seus satélites de esquerda. É evidente que as salas de aula estão aparelhadas pela esquerda. Por outro lado, é um governo federal que, na minha opinião, vocês já falaram um pouco, se comunicou mal nesse aspecto, se comunicou mal nesse caso. Inclusive demorou a lembrar que quem faz o orçamento é o governo anterior. Demorou muito para se explicar nesse sentido, né? E aí, é claro também que a gente tem que separar. Não dá para dizer, olha, 100% de quem foi para as ruas em 200 cidades do país, em todas as capitais, eram militantes de esquerda que queriam o Lula livre. Não. Então, como é difícil para a gente separar. E essa é a função desse programa. Assim, não, então, mas foi bom você ter falado isso, porque os comentários dessa semana, né, nos meios de comunicação, foram em torno disso, que seria o retorno da esquerda. É claro que tem o retorno da esquerda, é claro, e esse foi o momento ideal pelo qual ela estava esperando, né, para retornar. Ocorre que o que a gente tem que perceber é que desde 2013, mas mais especificamente em 2015, aquilo que a gente chama de forma abstrata sociedade civil, mas que a gente pode chamar, vamos dizer assim, da população que se sente representada mais ou menos pelas instituições democráticas. Eu não estou falando de povo, eu estou falando de sociedade civil, são conceitos completamente diferentes. Ela já perdeu paciência com político, entendeu? E ela adquiriu uma certa desconfiança de qualquer espécie de político, seja de esquerda ou seja de direita, e é algo assim que é muito mais prático e simples do que nós, que estamos no meio midiático, intelectual, nós pensamos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em 2014 comigo, né? Eu testemunhei isso e quando eu vi foi um choque. Eu estava indo para Brasília, logo pela manhã, eram umas 8 horas da manhã, fui descer em Congonhas e eu fui naquele andar que tem o caixa eletrônico. E era na semana do segundo turno de 2014, né? Dilma versus Aécio. E eu vi, tava lá tirando dinheiro, eu ouvi assim uma conversa entre a moça da limpeza e o segurança do aeroporto de Congonhas. O segurança chegou para a moça da limpeza e falou o seguinte: então, vai votar na mulher? E aí a mulher, claro, né? A moça da limpeza, claro, vou votar nela, na Dilma, né? Ah, eu vou votar no homem, no Aécio. E se não der certo com a mulher, como é que você vai fazer? E ela respondeu: a gente tira, como a gente tirou o outro. Então, já em 2014, já existia toda essa, assim, o termo certo não é ressentimento, é insatisfação. Porque eu creio que a sociedade civil, ela tem um interesse muito mais nobre do que a gente pensa. Ela quer ver as coisas acontecerem, ela até torce para que este governo dê certo. Ocorre que, se o político em questão, seja o presidente da República ou qualquer outro, não entregar o mínimo que prometeu, aí a sociedade civil vai de novo bater panela. Então, eu acho assim, a gente falou aqui um problema de comunicação, né? Eu até citei o caso de como o Weintraub tenta mudar um pouco a percepção da militância a respeito desses assuntos técnicos, jogando com chocolate, etc. Mas o que a gente tem que observar é que, por exemplo, essa manifestação de terça-feira, quarta-feira, né, que ainda ocorre, ela cresceu porque o presidente da República, que então é reconhecido como um homem do povo, do Brasil profundo, ele faz uma declaração que parece que já está encastelado nas elites, dizendo que essas pessoas que estão manifestando são massa de manobra, mostrando um desprezo por aquele tipo de movimentação, achando que só é de esquerda. Havia, sem dúvida nenhuma, um pessoal de esquerda, mas a esquerda está conseguindo reconquistar, eu ia dizer sequestrar, mas o termo não é correto, reconquistar um imaginário, um sentimento da sociedade civil que antes era, vamos dizer assim, do centro-direita, direita conservador, liberal conservador. E agora a esquerda está tendo essa chance. Agora, cabe ao governo ter humildade de admitir que está falhando, porque se o governo não fizer isso, a sociedade civil vai contra-atacar. E vai ser muito mais rápido do que o presidente parece perceber. Isso é verdade.